Esse artigozinho aqui, eu coloquei da Scientific American, de 1950, ele mostra como é que se vai utilizar para fazer um pêndulo, entre aspas, né? Pêndulo como se fosse um relógio de parede com pêndulo, né? E vocês veem que o relógio de pêndulo ele conta as oscilações do pêndulo para mover o mecanismo dos ponteiros, né? Para marcar a hora, né? Então, em vez de um pêndulo mecânico, ele vai usar um pêndulo atômico, né? Que, no caso, vai ser a oscilação da molécula da amônia, do NH3. Tá? Então, ele vai pegar aqui, ó, vibrações, né, de um pedaço da molécula, e essas oscilações, ó, elas são tão constantes, né, que elas podem ser usadas como base de tempo para um relógio atômico. Né? E isso aí substituiu a definição que vigorava até 1960 e pouco, que era da rotação da Terra. Tá? Então, o tempo até 1960 e pouco, ele era definido como o segundo, né? O segundo de tempo, ele era definido como o tempo que a Terra leva para percorrer um segundo de arco geométrico. Então, os observatórios astronômicos calculavam isso com uma precisão enorme, mas, mesmo assim, os movimentos da Terra, eles sofrem muitas variações. Tá? Então, essa definição do segundo, o tempo calculado pela rotação da Terra, ele, em geral, sofria variações de em torno de 1 segundo por ano. Né? E de modo que a cada 10 anos acumulava em torno de 10 segundos ou mais de defasagem entre os vários observatórios. Isso implicava a questão de erro no cálculo de fuso horários, transmissões de satélite, transmissões de bancárias. Hoje em dia seria terrível, você tem um retardo de 10 segundos. Né? Então, final dos anos 40, eles estavam procurando um jeito de medir o tempo com uma precisão muito grande. Tá? Aí por essa época, se descobriu que a molécula da amônia, ela tem uma oscilação muito forte. Tá? Ela tem uma oscilação muito forte, vou mostrar aqui. Que é muito parecido com esse modelinho que a gente fez para o arco. Tá? Só que, em vez do arco, seriam 3 cargas formando um triângulo. Tá? A molécula do NH3, então, ela tem 3 hidrogênios, que são esses pontos pretinhos, né? Esses 3 dots aqui são átomos de hidrogênio. Agora, o átomo de nitrogênio, um átomo mais pesado, tem muitos elétrons, ele em geral, forma essa pirâmide, né? Em relação aos 3 hidrogênios. Então, aqui o nitrogênio, hidrogênio. Tá? Aqui, e a parte, esses 3 pontinhos, deixa eu ver. Tá. Esses 3 pontinhos são hidrogênios. Então, ocorre o seguinte, ó, como o nitrogênio é uma molécula muito grande, tem uma eletrosfera grande, ela cobre basicamente o núcleo positivo e se torna efetivamente negativo. Tá? Se torna, tem um resíduo de carga negativa. Né? Os hidrogênios ocorrem ao contrário, eles partilham os elétrons com o nitrogênio e o núcleo fica exposto. Tá? Então, eles se tornam essencialmente positivos. Tá? Então, vocês têm uma figura aqui que é um triângulo equilátero formado por cargas positivas e uma carga negativa seguindo esse eixo de simetria. Tá? Então, vocês podem imaginar que é aquele arco aqui, só que em vez do arco seria um triângulo. Tá? Então, vocês podem imaginar aqui, se vocês quiserem, pode dividir a carga dos 3 hidrogênios ao longo de um círculo aqui. Ó, tá? O modelo é muito semelhante. Tá? Tem uns detalhezinhos matemáticos, mas o modelo é basicamente o mesmo. Tá? Pode, inclusive, se quiserem calcular de forma mais precisa, com um triângulo em vez de um círculo. Né? Esse triângulo aqui. Né? Bom, mas o que é importante é o seguinte, a força que vai ser exercida pelos 3 hidrogênios em relação ao nitrogênio, ela vai ser sempre restauradora. Tá? Quando o nitrogênio está nessa posição superior, a força está assim, para baixo. Tá? A força está para baixo. Aí vai puxar o nitrogênio na direção do centro. Tá? Aqui no centro, quando ele passar aqui, a força é 0, tá? Mas ele vai estar com uma certa velocidade. Aí ele passa aqui, ele desce. Quando ele descer,
carga dele é negativa, a força passa a apontar para cima. Tá? Aí a força começa a frear o nitrogênio. Aí ela vai freando até que ele para aqui embaixo, uma certa posição. Quando ele frear, para, a força passa a atrair ele novamente, ó. A força passa a ser para cima, passa a atrair ele na direção do centro. Tá? Aí novamente repete a coisa. Tá? Quando ele passar para cima, a força inverte para baixo. Aí passa a frear ele, né? Aí ele vai parar na posição e depois a força continua para baixo, vai acelerar. Então, o nitrogênio, ele passa a fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver se a setinha. Ó, esse movimento aqui, ele oscila com a forma extremamente precisa, tá? Nessa direção, tá? Aqui, para cima e para baixo. O cálculo dessa frequência só pode ser feito pela física quântica, tá? Porque ela tem uma série de imposições e isso mostra que a estrutura só existe se o átomo não, o nitrogênio oscilar numa frequência absolutamente precisa, tá? A frequência é essa que é dada aqui, ver se eu acho ela aqui. A frequência então isso vem da teoria quântica, a gente não tem condições aqui de comentar isso agora, tá? Mas a teoria quântica mostra que as frequências que os átomos e moléculas operam são absolutamente são quantizadas, são específicas, tá? E a frequência de vibração da molécula, ela pode ser medida e também calculada com 23.870 megaciclos, tá? Esse megaciclos aqui, na época dos anos 50, não existia o termo moderno megahertz, tá? Então, megaciclos megaciclos por segundo, tá? Ciclos por segundo, depois se chamou hertz. Então, a linguagem moderna hoje seria 23.870 megahertz. Agora, vocês lembram que 1.000 megahertz corresponde a 1 gigahertz, né? Então, na linguagem mais moderna, a frequência de oscilação do nitrogênio é de 23,87 gigahertz. Tá? Então, é uma frequência de micro-ondas, tá? Micro-ondas muito, muito intensas. Tá? Então, o que acontece? O nitrogênio, ele executa essa oscilação numa taxa extremamente precisa de 23,87 megahertz. Aí, o que os caras fizeram aqui? O pessoal aqui o pessoal aqui né, como é que chama isso? Seria o Instituto Nacional de Padrões, né, dos Estados Unidos, né? National Bureau of Standards. E que é equivalente ao nosso Inmetro, né? O Inmetro, né? Eles idealizaram esse relógio de amônia em 1949, que é um relógio extremamente preciso, tá? Então, o que eles pegaram? Eles partiram de um relógio comum de cristal de quartzo, tá? Está em algum lugar aqui, tá? Eles pegaram um relógio de cristal de quartzo que tem uma frequência relativamente precisa, mas sofre muitas variações, tá? E eles conseguiram sintonizar o oscilador de quartzo, né? Aqui, tá aqui, ó. Eles conseguiram sintonizar o oscilador de quartzo com um múltiplo da frequência de oscilação do nitrogênio, tá? Então, eles fizeram isso com uma, como se diz, com uma exposição do gás de amônia a uma radiofrequência, a um campo eletromagnético, uma ondas de rádio, tá? Então, acontece o seguinte, ó. Eles pegaram aqui, ó. Aqui é introduzido gás de amônia num tubo, né? Esse tubo aqui, ó. Aí o tubo inteiro é exposto à radiação, ondas de rádio de alta frequência, né? E aí essa frequência é variada, tá?
Aí se observou o seguinte, ó, quando chegar exatamente na frequência em que o nitrogênio oscila, 23,87 GHz, as ondas de rádio são absorvidas, tá? O gás se excita e o que sai aqui das ondas de rádio tem uma amplitude muito baixa. Tá? Então, eles conseguem detectar o sinal de rádio, eles conseguem detectar em que frequência a amônia está oscilando. Tá? Então, essa primeira figura aqui. Ó, essa primeira figura aqui, essa aqui. Tá? Essa figura aqui é uma imagem no osciloscópio, que não sei se vocês já viram, vocês viram normalmente experimental 3, não sei se vocês já viram em outra coisa. O osciloscópio é um aparelho que mostra os sinais elétricos numa tela de TV. Tá? Então, a forma do sinal elétrico. Tá? Então, esse eixo X aqui é uma escala de frequências. Tá? Frequências baixas, aí as frequências vão aumentando nessa direção. E no eixo Y está a taxa de absorção, ou melhor, a amplitude do sinal de rádio. Tá? O módulo da amplitude do sinal de rádio. Então, o sinal de radiofrequência está aqui, o módulo dele, né? Nessa direção. E na direção X está a frequência de oscilação, né? Então, do sinal de rádio. Aí acontece o seguinte, para frequências, várias ordens de frequência, vários valores, ocorrem apenas pequenas oscilações, tá? Na amplitude da radiofrequência. Mas aí, para uma frequência específica, essa aqui, ocorre uma queda muito grande da amplitude do sinal de rádio, que é exatamente a frequência em que o nitrogênio oscila, tá? 23,87 GHz. Tá? Então, ó, o que eles fizeram? Eles pegaram o sinal de radiofrequência, né, sintonizaram aqui com o nitrogênio, e nessa situação aqui, eles usam circuitos elétricos de multiplicação e eles conseguem pegar o cristal de quartzo, que é do oscilador comum, e sintonizar como um múltiplo dessa frequência aqui. Ó, tá? Aí o que acontece? A base de tempo do relógio fica totalmente amarrada a isso aqui. Ó. Então, e como isso aqui é absolutamente estável, não tem variação nenhuma, tá? O relógio opera sem qualquer tipo de variação. Tá? Aí esse outro gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui mostra o seguinte, ó, a estabilidade aqui do relógio de amônia, um período aqui de 15 horas. Ó. Aqui eles começaram a gravar, ou melhor, eles conectaram o circuito, ligaram o circuito, né, a radiofrequência, etc., às 5 da tarde, né, de um dia. E no eixo Z, está aqui a variação da frequência do cristal de quartzo, do relógio, a variação da frequência de oscilação do relógio, né? E marca o tempo. Né? Então, ali mostra desde 5 da tarde, ó, de um dia, e a frequência do relógio de quartzo, ó, fica absolutamente estável. Né? Só apenas pequenas oscilações. Né? Até a hora que eles desligaram. Desligaram às 8 da manhã, dia seguinte, período de 15 horas. Tá? Aí, quando desliga, a frequência começa a variar de forma bastante acentuada. Tá? Então, o que aconteceu aqui? O átomo a molécula de amônia, ela conseguiu ancorar, né, a frequência de oscilação do relógio de cristal, né, de forma que se torna invariável, né, a marcação de ponto. Tá? Aí, isso aqui é tão bem feito que ele consegue aqui, ó, ele consegue a estabilidade, ó, a estabilidade do relógio de amônia, ela ocorre aqui com uma parte em 100 milhões. Tá? Então, o que significa isso? 100 milhões são 10 elevado a 8, né? 10 oitavos. Então, significa que ele marca um segundo com 1,00080 zeros, tá? E qualquer variação só ocorre lá na oitava casa, 10 a menos 8. Tá? Então, é 1,00000 até a oitava casa decimal. E a oscilação só ocorre lá, na oitava.
Bom, e posteriormente ele fala aqui que foi aprimorado esse relógio de harmônio para conseguir, ó, 2 partes em 1 bilhão. Tá? Então, 1 bilhão é 10 a 9, né? E 2 partes em 1 bilhão significa que 1 segundo é marcado por 1,0, com 9 zeros, né? E a oscilação eventual ocorre lá na 9ª casa decimal. Tá? Então, é um relógio absolutamente estável. Tá? Então, agora, só para complementar, essa parte aqui já... o relógio é esse aqui, ó, pequenininho, tá? Aí, olha, tá fora. Só meu cachorro aqui está chateando. Só um minutinho. Tá fora. O relógio é essa coisa pequenininha aqui, tá? Foi o primeiro relógio feito em 1949 e ele tem uma estabilidade, ó, tal que ele consegue ter uma variação de 1 segundo em torno de 10 a 20 mil anos. Tá? Então, se o relógio funcionar por 10 a 20 mil anos, ele teria uma variação nesse período de 1 segundo. Tá? É um relógio grande, tem uma série de tubos, pressão, radiofrequência, né? E aqui tem um relógio só para comparar, um relógio mecânico, né? E as horas dele, na verdade, aparecem aqui, tá? Aparecem nesse... E, então, ele consegue ser absolutamente estável, tá? Então, agora, a amônia, na verdade, ela só tinha um pequeno defeito aqui. Ó. Essa largura aqui, ó, que a gente chama de largura de banda, tá? A largura de banda para a amônia é relativamente grande. Essa frequência é 23,87, mas existe uma pequena variação, são devido a flutuações quânticas, então a largura aqui nessa parte mais superior, ela chega a ser uma fração razoável, né? Então ela é responsável por uma certa limitação da precisão com que o relógio de amônia pode funcionar, tá? Então, embora ele tenha sido o primeiro relógio desenhado, tá, com esse movimento, depois o padrão que se estabeleceu para o tempo da Terra, a partir de 68, foi de um outro relógio, é um relógio nuclear, tá? Ele utiliza esse aqui, o Césio 133, aí utiliza a oscilação de um elétron, a gente chama de spin do elétron, oscilação de... Isso aqui já está além do que a gente está dando exemplo, é só para completar. Então, o Césio 133 tem um movimento muito preciso, né? Que é de rotação de elétrons, né? E ele tem uma frequência em torno de 9 GHz. Então, a amônia vem até aqui. Então, se vocês quiserem ler o resto do artigo, ele fala que o relógio do Césio, né? Ele tem uma frequência de oscilação, ó, inclusive mais baixa, mais conveniente, ó, de 9,192 GHz. Né? E é mais próximo da ondas de micro-ondas de 3 centímetros de comprimento de onda, tá? Que é mais fácil de trabalhar. Então, a partir de 68, o tempo da Terra passou a ser definido a partir desse relógio do Césio. Tá? Então, a partir de 1968, um segundo é definido como exatamente 9.192 milhões de oscilações do elétron no átomo de Césio. Tá? Bom, mas essa é só uma informação complementar. Agora, no nosso caso aqui, a gente para só aqui na amônia. Tá? Então, se mostra, ó, como é que esse modelinho aqui, essa propriedade do átomo oscilar no campo dos 3 hidrogênios, né? Essa oscilação é tão estável que foi possível montar um relógio, né? Baseado nesse ritmo, ok? Então é isso. Eu vou voltar só lá. Alguma pergunta sobre isso? Depois vocês devem ler isso, se vocês tiverem algum tempo aí, né?